Amém? Então muita gente não está vindo para o trabalho por algumas razões. Alguns estão doentes. A irmã Jaude, por exemplo, ela já está, graças a Deus, em ponto de receber sua alta no médico. E falei com ela hoje, ela deve estar voltando para casa amanhã em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, e outros também não vão poder vir para o trabalho, por isso eu tenho que gravar para enviar para eles. Tá? Carta aos Filipenses, no capítulo 4. Glória a Deus. Carta para os Filipenses, capítulo 4. Amém? Eu vou ler desde o verso 10. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Diga mais baixo, glória a Deus. Amém. Então o texto diz: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Verso 11: não digo isso como por necessidade. Aí você vai sublinhar essa expressão aqui, porque já aprendi. Diga para o teu irmão, você já aprendeu? Já aprendi. Nós vamos estudar sobre isso aqui. Eu já aprendi. Então eu vou voltar para o texto. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aleluia. Verso 12: você está abatido. Diga para o teu irmão, você já sabe? Então eu repito: você está abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eita, glória a Deus. 13, que é a bandeira que nós vamos usar hoje. Diga: posso. Diga de novo: posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Sente dando glória a Deus, amigo. Bem, meus irmãos, eu sei que muitos de nós não ouviram a mensagem que enviei hoje em áudio, que 4 horas da manhã ouvi aquela voz. Eu tinha dito para Deus: Senhor, não quero acordar 4 horas hoje. Quero me levantar só entre 4 e 5, que às vezes é 3 da manhã, todo dia. E às vezes o cansaço do corpo é muito grande. Mas hoje, uma voz bradou dentro do meu quarto. E quando bradou, eu já disse: já sei, não precisa mais falar. Eu me levantei e desci dali para cá. Sim, meu pai. Para começar meu trabalho de oração, que a gente vai primeiro orar por vocês e etc. Obrigado, Jesus. E depois gravar. Porque eu tenho um pastor que paga um preço. A gente ora de madrugada, principalmente pelo desigrejado, pelo vir a ser pastor. Viu aquele que foi embora, não voltou mais, pedindo para Deus incomodar ele, falar com ele para voltar de novo. Que a Bíblia diz: quem está desviado está seguindo Satanás. 1 Timóteo 5,15. Não sou eu que disse, eu só tenho que avisar. Ele foi seguir o diabo. Então a gente tem que avisar. E o tema então que nós tratamos hoje na escola bíblica de madrugada foi esse aqui, Filipenses 4,13. Tudo eu posso. Então Paulo usou essa expressão: tudo eu posso. Por quê, meus irmãos? Porque nós, esses últimos dias, temos estudado aqui o tema de Efésios 6,13, quando ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes que estão aí voando como morcego, buscando um corpo para usar, que são chamados na Bíblia de filhos do diabo, para usar contra nós. Paulo diz então, usando a mesma expressão:
eu posso. Mas às vezes você já ouviu por aí isso, ou já leu de alguém, e não sabe exatamente por que Paulo usa essa expressão. Primeiro, você viu que eu pedi para você sublinhar a expressão. Primeiro, aprendi, verso 11. Verso 12, sei. E outra expressão no verso 12 estou instruído. Então, irmão, quando o cristão ele tem esses dois verbos, três verbos em sua vida, é mais fácil. Quando o diabo trouxer um problema para você enfrentar, não se desviar, não murmurar, não botar culpa na oração da igreja, não dizer que esse ministério é fraco, que a oração do pastor é fraca, porque você que ainda não sabe, não aprendeu, não foi instruído, e também não pode usar Filipenses 4,13 para dizer tudo eu posso. Não, porque não sabe, não aprendeu e não tem instrução da palavra. Então, meus amados irmãos, que nem uma vez aqui, uma irmã toda vez ela caía endemoniada aqui, não era não? No ciclo de oração, todo culto de oração ela caía endemoniada aqui. Quando chegava na casa dela, eles diziam, a saudação desse pastor não vale, por isso senão ela não caía lá na igreja. Só que ela vinha no culto de oração para cá, e no outro dia ela ia para a casa de macumba. Eu só vim saber depois. E eu perguntava para Deus, por que, meu Deus, que essa mulher não se liberta? Toda vez ela vem para cá, que a gente vai orar por ela, ela cai e sai chutando tudo aqui dentro da igreja, endemoniada, roncando. Por que isso, meu Deus? Aí foi que aqui, eu acho que foi aqui a pastora Regina que está aqui, foi que me disse, meu irmão, você não sabe, ela veio no culto aqui na oração, mas no dia tal, toda semana, ela vai com a família, com a mãe, para a casa de macumba. Isso é brincadeira. A Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores, ou você ama um, ou despreza o outro. Mateus 6:24. Ponto. Eu quero falar sobre Paulo. Irmão, o Paulo ele é uma referência bíblica para nós, porque ele pode usar essas três expressões: sei, aprendi, estou instruído. Então você sabe muito bem, irmão, que uma pessoa que diz já sei, já estou instruído e aprendi, no mínimo tem alguém que ensinou ele, sim ou não? E nós temos um problema muito sério. Por exemplo, 2 Timóteo 3,7, Paulo diz que tem gente que aprende sempre e nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3,7. Um dos motivos do texto lá, 2 Timóteo 3,7, líderes que ensinam errado, então vai aprender sempre, a verdade não tem, nunca. Aí quando eu leio Filipenses 4,3, tudo eu posso, Deus diz, tu não pode não, tu aprendeu errado, aprendeu do falso profeta. Então, meus amados irmãos, sei é uma expressão muito usada nas igrejas. Quando alguém diz para ti, você sabe isso, já sei, não quero aprender de novo, não use essa palavra de novo para mim, eu já sei. Há o diabo que sabe o que é você quando sai da igreja, como que você anda lá fora às vezes como anticristão, antibíblia. Aí o diabo diz, eu sei que tu não sabe, aprendeu e não sabe, não diga que já sabe. Aí quando vem o diabo usando um contra você, como que você vai dizer, tudo eu posso? Então Paulo disse aqui, você está abatido, não foi isso que ele disse aqui? O que seria isso, irmão? Você está abatido. Olha aqui, ó, Filipenses 4,12, você está abatido. Então só aqui você começa a ver que tem muito falso profeta ensinando mentira.
mentira, dizer, vem para o cristianismo, você já ganhou, agora é só o poder de Deus na tua vida, nunca tu vai passar problema, é mentira. Aqui ainda tem deles que canta aquela música de Damares, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Aí se o cara for atrás disso, como é? Se Paulo diz, eu sei, está abatido, significa que ele passava luta que você nunca passou nem 10 centavos dessa luta. Você quer ver só uma luta de Paulo? 2 Coríntios, ó, só uma luta de Paulo, eu não vou contar duas não, ó, só uma aqui, ó, deixa eu ver se tu já usou na tua vida pelo menos 10 centavos dessa luta aqui, ó. 2 Coríntios 1, 8 em diante diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Verso 10, o qual nos livrou de tão grande morte, e nos livrará, em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Sabe por quê? Paulo morava num país e numa geração em que a igreja era perseguida. Você não podia pregar o evangelho abertamente. Como aqui nós temos liberdade, São Luís, Maranhão, Brasil. Aqui eu não conheço ninguém que já pegou uma pedrada, uma palavra, uma cadeia, só porque prega o evangelho. Ainda não vi ninguém morrer, alguém matar ele no Brasil. Agora vai lá na Coreia do Norte, vai nos países muçulmanos como o Irã. No YouTube tem um testemunho aí, irmão, que a Globo filmou, a Globo que dá esse testemunho. A Globo é uma cadeia de televisão gigante do Brasil. O repórter está no Irã. Se você quiser, depois entra no meu privado que eu envio para você aí o vídeo que está lá no YouTube. E o tema é: cristão morre, mas não nega Jesus. Foi o repórter da Globo que falou. Foi um homem chamado Nader Kami. Nader Kami nasceu desde criança no Irã como muçulmano. E ali pregaram para ele, alguém pregou para ele sobre Jesus, que é proibido, é pena de morte no Irã quem se converte ao cristianismo. Aí o que ele fez? Começou a pregar a palavra, sabendo que ele podia morrer a qualquer momento, e fez uma igreja gigante escondida. Centenas de pessoas ele ganhou para Jesus. E depois a polícia secreta do Irã soube dessa igreja, foi lá e prendeu todos, a não ser quem conseguiu fugir, mas ele foi preso, ele, a mulher e o filho. Sabe o que o Irã fez, que o Jornal Nacional diz lá? Isso deve estar fazendo uns 10 anos mais ou menos, que tem um vídeo lá. Aí ele diz assim: aqui no Irã eles chamam de, quando é preso, eles te dão 3 chances, 3 vezes para você abandonar o cristianismo e voltar para o Irã, para o islamismo. Aí ele, de mais nada, Arcane disse: não vou criar meu filho no Islã, nunca, pode me matar, não crio nunca, não tenho medo de morrer. Aí ele disse lá: pois olha, o Irã deu 3 chances para ele se arrepender, ele disse que não. Aí ele diz lá, o repórter: como aqui no Irã tem coisas que eles não deixam a gente ver, ele diz: eu creio que ele já foi assassinado, já mataram. Um cristão morre, mas não nega Cristo. Isso foi o Jornal Nacional. Então, irmão, só que a Bíblia diz que vai ter ainda uma grande perseguição no mundo inteiro. Vai ser também no Brasil. E aqui, enquanto a gente tem oportunidade, a gente, quando tem uma dor de dente, aí já diz: eu não vou para a igreja, não vou aprender. Aí como tu vai aprender? Se Jesus voltar hoje, vai ter uma tribulação como o mundo nunca
Em Mateus 24, 15 em diante, vai ter uma tribulação como o mundo nunca viu, vai ser desse período. A maior perseguição que vai ser global contra o cristianismo. Se você não aprender agora a ser fiel, como você vai enfrentar esse tempo se Jesus voltar e você ficar para trás? Então, aqui Paulo diz: eu aprendi. Então, irmão, a igreja que não ensina que você tem que aprender também a ser cristão na hora que o diabo usa um para te perturbar, para usar a língua de cobra contra você aprender a ser um crente. Até na igreja tem gente que usa a língua do diabo contra o outro. Aí o cara vai embora e não volta mais. Depois, como uma vez quando congregava na Assembleia de Deus, aí tinha uma irmã, uma senhora, uma velha de mais de 500 anos, no ciclo de oração. Aí ela sumiu da igreja. Aí passou mais de 3 meses que ela sumiu, encontrei ela na rua. Aí eu não sabia onde era a casa dela, mas encontrei. Irmão, você não foi mais pro culto. Aí sabe o que ela disse? A irmã lá ficava olhando pro meu sapato, e eu, pobre, só tenho aquele sapato. Aí, por isso eu não voltei mais para a igreja. Uma irmã no ciclo de oração, a outra ficando perturbando a outra por causa de sapato. Não conhece aquela música? Qual? Com sapato ou sem sapato, aleluia. Com sapato ou sem sapato, glória a Deus. Ninguém vai poder calar minha boca. Foi Jesus que me encheu. Com sapato ou sem sapato, aleluia. Com sapato ou sem sapato, glória a Deus. Amém? Aí ela, por causa de um sapato, não voltou mais. E a outra, o diabo usou ela para jogar a irmã fora da igreja por causa de sapato. Imagine aqui Paulo dizendo: olha, irmão, eu fui agravado e esperei foi minha morte. Quer dizer, a perseguição lá onde ele estava era grande. Tinha gente tentando matar ele. Você nunca passou por esse tipo de coisa, mas tem que aprender, porque se Jesus voltar e tu ficar para trás, vai ser milhão de vezes pior. Ponto. A outra coisa, ele diz: aprendi. Com que Paulo aprendeu? Deixa eu te explicar, que eu falei lá no áudio. Sei que a maioria de vocês não ouve meus áudios. São vários motivos. Um está trabalhando, né? Eu trabalho, não posso. Eu até disse: vou comprar ali uns áudios, como é? Fone de ouvido de R$5 que eu já achei ali. Vou dar para cada um de graça. Para quando tu tiver por aí trabalhando, bota aqui teu fone de ouvido e não diga que eu não tentei te ensinar, que eu faço minha parte. Todo dia escola bíblica, todo dia. Bem, Paulo diz: aprendi. Mas como que Paulo aprendeu a passar tudo isso? Se, primeiro, quando Paulo se converteu, irmão, mais ou menos 6 anos depois da ressurreição de Jesus, depois da morte de Cristo, a igreja estava pregando. Mas na época de Paulo, o Paulo não tinha o Mateus perto dele, que escreveu a Bíblia, não tinha o Pedro perto dele, o João, e o pior, não tinha a Bíblia. 40 anos depois, irmão, da ressurreição, é que foi escrito o primeiro livro do Novo Testamento. O ensino era oral, um passava para o outro. Ele não podia dizer onde que está escrito, no capítulo tal, no versículo tal, que Jesus morreu e antes da morte ele disse isso e isso. Me mostra onde está na Bíblia. Nunca ninguém ensinou isso para Paulo, porque não existia a Bíblia do Novo Testamento. Depois de 40 anos que o primeiro livro da Bíblia foi escrito, e que ele já estava ali, era doutrinando através das cartas. Então, meus amados irmãos, com que ele aprendeu? Gálatas 1:12. Irmão, o evangelho que eu prego não é da parte dos homens, eu aprendi pela revelação de
quartel da PM. Novo convertido, era policial, arrumei uma confusão, fiquei preso. E tinha uns crentes sem vergonha que me vigiavam, que eram policiais, e me convidavam para tomar cerveja. Aí eu era um viciado. Aí eu dizia: minha irmã, mas eu quero ser crente, eu estou lendo já a Bíblia. Aí sabe o que eu dizia? Mas um pouquinho de vinho não faz mal. Jesus também bebia vinho, tu pode beber. Eles viciados, crente, e queriam para mim não me libertar dessa área. Foi preciso Deus me dar um sonho, e eu me libertei através de um sonho. Então, meus amados irmãos, o Paulo, ele tinha essa relação com Cristo. Cristo vinha para falar com ele pessoalmente várias vezes. Até porque em Atos 2,17, o Pedro, que pregou muito antes de Paulo, ele disse: no fim dos tempos Deus vai dar sonho, visão, revelação, profecia. Vou derramar meu Espírito sobre toda a carne. Então Deus começou a falar com Paulo. Então o evangelho que ele pregava tinha, irmão, um negócio. Sabe o que? Paulo não aprendeu de nenhum falso profeta, porque essa é uma das razões que Jesus tinha falado antes em Mateus 24, que os falsos profetas vão enganar até os escolhidos. Então, quando você tem uma relação com Deus, Ele mesmo vem para falar. Você vai orar, vai clamar, e Ele mesmo sabendo tua intenção de querer ser liberto, de querer ser útil para Deus, de querer dar o teu melhor, Ele então vem para você. E para aquele que quer ser ímpio na igreja, ele não é obrigado a se revelar. Mas Paulo, ele tinha um sentimento muito grande por Cristo. Primeiro, que a conversão de Paulo começou foi porque o próprio Cristo veio para falar com ele. Em Atos 9, ele vinha entrando, perseguindo a igreja, que ele odiava os cristãos antes de ser cristão. Em Atos 9, e o próprio Cristo, cerca de 6 anos depois da ressurreição, diz para Paulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E a partir dali, ele começou uma relação, ele com Deus, Deus com ele. E ele, novo convertido, já começou a pregar. Muita gente corria dele, com medo dele, porque dizia: não é esse aí que perseguia a gente, e agora ele está aí pregando. Mas ele continuou pregando, e Cristo começava a falar na igreja para eles aceitarem Paulo. E também um crente chamado Ananias, que foi usado por Deus para falar com Paulo, para apresentar Paulo. E dali começa o ministério de Paulo. Então, quando ele diz, Gálatas 1,12, o evangelho que eu prego, não aprendi de ninguém, mas das revelações de Jesus. Lá em 2 Coríntios 12, 1, ele diz: irmão, a partir de agora vou passar para vocês as revelações do Senhor. 14 anos dali para trás se passava da primeira vez que ele se encontrou com Jesus. 14 anos. Então significa o que, irmão? Que durante esse período Deus vinha se revelando, falando, tratando. Que o Jeremias 33:3 diz: clama a mim, te responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então Deus se manifestava de várias maneiras para Paulo, em sonho, visão, profecia. Isso nós vamos estudar hoje na madrugada, essa segunda parte que eu não falei hoje. Eu peço que você ouça. Você vai ver os textos na Bíblia, Novo Testamento, quando Deus usa profetas para falar com Paulo, quando o próprio Espírito Santo se apresenta para Paulo para falar com ele, por causa de várias coisas que ele precisava saber. Anjos apareciam para Paulo para ajudá-lo, para dar livramento, para dar uma mensagem. Olha, irmão, Deus é tão bom.
que em 1 Reis 19, 5 e 6, diz que Deus nos alimenta até quando a gente dorme. Eu acho lindo. Lá fala do Elias. O Elias estava atribulado, perseguido, fugindo de uma diaba chamada Jezabel, mulher do rei Acabe. E ele fugia, e ele correndo com fome, suado, com medo de morrer, se deitou lá, ficou dormindo, e o anjo acorda, Elias. O anjo com uma botija na mão, cheia d'água, e um pedaço de pão. Elias, come esse pão. Bebe, Elias, desça a água e dorme de novo, porque teu caminho amanhã vai ser grande. Aí daqui a pouco o anjo, levanta, Elias, come de novo, bebe, Elias. E disse: agora vai, prega pro rei Acabe. Queria enfrentar o cara que queria matar ele. Um dia desse eu sonhei também, irmão, alguém me alimentando de noite. Eu estava dormindo. Olha, essas coisas tudo se materializa com o crente. Quando Deus vê que tu quer ser igual o crente da igreja primitiva, e não como crente nominal, só de boca, que aprende sempre, mas não quer a verdade. Então, aí eu estava lá, e Deus, uma mulher, ó, se eu estiver mentindo, irmão, o crente não mente, ele pode morrer no púlpito. Não, pastor, não faz. Uma mulher veio com uma comida, que eu não sei o que era. Ei, rapaz, aí me deu aqui, eu acordei, meu Deus. Eu comi, não sei o que foi que eu comi. Está fazendo uns 5 meses. Aqui, ali, ó, em cima do meu quarto. Que ali é também meu quarto de escuta. Quando vou dormir, Deus fala comigo. Fala comigo. Amém? Então, meus amados irmãos, o cristão, se ele não tiver, como Paulo, ou como qualquer cristão da igreja primitiva, uma intimidade que Deus exige dele, você vai ter sua tribulação, chorar sozinho, bota a culpa aqui em fulano, beltrano, vai embora, não volta mais, fica desigrejado, ovelha sem pastor. Sabe por quê? Porque você não fez como Paulo disse: eu sei, eu aprendi, estou instruído. E Deus quer ouvir isso de nós, porque eu quero dizer de novo, vai vir tribulação aí, milhões de vezes pior do que você já passou. E Deus quer que tu aprenda agora. Se você está brincando no cristianismo de ser cristão, você vai ficar para trás. Amém? Vai cantar aquela música de Chile Cavalhares. Qual é? Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrima. Para quem partiu é festa. Amém? Eu choro, meus irmãos, porque eu sei que muitos de nós não vão poder subir. Jesus disse que a igreja dele está separada em 2 grupos. Mateus 25, de 1 ao 13. Um grupo vai subir e outro vai ficar. O que vai ficar para trás, ele chama de nécia. As nécias vão ficar para trás. Procura no dicionário da língua portuguesa o significado. Nécio quer dizer aquele que não sabe, não estudou, não pesquisou, não aprendeu, para poder aplicar o que aprendeu na sua própria vida. Nécio. Então, meus amados irmãos, muitos de nós não tem interesse pelo ensino. Uma escola bíblica nossa dessa que a gente via todo dia, quando cai lá, o cara deleta na hora. Isso é lixo, bota fora. Que é assim que a gente faz quando joga fora e não ouve. Aí quando chega lá em Deus vai dizer que 2 Coríntios 5:10 diz: todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que demos conta de tudo que fizemos através do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Vai ter que comparecer, uns para condenação, outros para ganhar recompensa. Então, meus amados, o que eu vou dizer para vocês? Nenhum de nós vai poder dizer: Deus, eu estava naquela igreja onde aquele antipático do irmão Wagner pregava, e outros obreiros que pregam nessa igreja, só Jesus liberta, mas
já. Sabe por que na Bíblia diz 7 vezes nas cartas do Apocalipse, diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que às vezes tem orelha, mas é só para enfeite. Deus quer para a gente ouvir. Para botar brinco. Hein? Para botar brinco. Para botar brinco, né? A mulher aí bota brinco. Nem quando era do diabo não botava brinco, quando era do inferno. Agora tem homem que bota brinco. Bora ficar em pé em nome de Jesus. Irmão, vou pedir para você, procura perguntar para Deus, que Ele quer te revelar. Se tu já sabe, o principal para você dizer para Deus, estou salvo, que Ele quer te usar. Ele quer que tu fale tua experiência para o outro, como Paulo escreve, para falar experiência. Todo cristão tem que ter experiência com Deus, para poder falar, para poder chamar outro, convencer outro a sair da mão do diabo. Ponto. Olha, na casa de Macumba o diabo fala lá, tu sabe, né? Mas na igreja é proibido falar. Na igreja, tem muita igreja que de Deus não fala, é proibida. Faça profecia um negócio desse. Mas lá na casa de Macumba o diabo fala, engana um monte de gente. Isso para todo mundo é normal. Bora orar, quero orar contigo. Não, para ele está. Para ele lá que é normal. Olha, irmão, Deus quer falar conosco. Deus quer nos ensinar. Aprende, não brinca. Vá no nome da tua luta, tu não ir embora e largar as coisas de Deus para trás. Misericórdia. Vamos orar. Querido Deus, te apresenta o teu povo. Ajuda teu povo a continuar falando, tratando. Chama cada um um relacionamento, como tu queres, de um filho com o pai, de uma noiva com um noivo. É o relacionamento que tu exige na tua Bíblia, como marido com uma esposa. Relacionamento de um amigo com outro amigo. Tem misericórdia. Assim nos ajuda a chegar onde tu queres. Abençoamos teu povo com perdão, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Vamos adorar. Deus, vamos permanecer de pé.